Salve, meus amigos! Vocês já viram aquele ditado que diz assim, não há nada de ruim que não possa piorar? Pois é, foi exatamente o que aconteceu no dia de ontem, com a aprovação da Lei Brasileira de Transparência, Liberdade e Responsabilidade na Internet, a Lei 2630, conhecida também como a Lei da Mordaça. Cá entre nós, a Lei da Mordaça, mas segundo o Senado Federal, é a Lei de Combate às Fake News. Imagine você viver em um país onde você tem todos os seus dados e os compartilhamentos de postagens que você utiliza nas redes sociais fosse controlado pelo governo. Esse tipo de ação te lembra algum país asiático cujo existe nesse país asiático um partido denominado Partido Comunista Chinês? Pois é exatamente isso que estão querendo fazer no nosso país. O controle do Estado sobre as redes sociais, onde nós podemos compartilhar simplesmente aquilo que eles querem, claramente colocando uma mordaça em nossa boca. É a Lei 2630 que foi aprovada no Senado. E por incrível que pareça, galera, eu trouxe aqui um pedacinho da lei para vocês acompanharem algumas aberrações de alguns artigos dessa lei que eu fiz questão de ler, que eu fui surpreendido, eu fiquei abismado com cada artigo, com cada parágrafo dessa lei. E o artigo 1º diz o seguinte: esta lei estabelece normas, diretrizes e mecanismo de transparência de redes sociais e de serviços de mensagem privada através da internet. Olha só que lindo, que é transparência, né? Para desestimular o seu abuso ou manipulação. Nossa, tem muita gente abusando e manipulando as redes sociais. Isso é um grande risco à democracia. Com toda certeza o governo, o Senado está muito preocupado com esses abusos e essas manipulações que nós, meros seres mortais, estamos fazendo com as plataformas, como Instagram, com YouTube, Facebook, WhatsApp, Snapchat e etc. Diz o seguinte, com o potencial de causar danos individuais ou coletivos, né? Ou seja, essas redes sociais têm um potencial muito grande de destruir reputações, de causar um dano gigantesco ao país, né? E é por isso que essa lei foi criada. Galera, e eu quero ir especificamente a um artigo que foi o que eu fiquei mais surpreendido, que realmente eu falei, cara, como que isso aqui passou no Senado? Como é possível que aqueles senadores, a grande maioria, para não utilizar a palavra irresponsável, para não usar uma palavra de baixo calão, eu vou utilizar essa palavra. Como que isso passou lá no Senado Federal? Em especial, o artigo 13 dessa lei. Diga-se de passagem, 13, né, galera? Tudo que é 13 realmente é uma desgraça, é um atraso. E olha só o que está escrito no artigo 13, que vai tratar dos serviços de mensagem privada. Quais são as consequências e o que terão que fazer as plataformas de mídia digital, no caso Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, todas essas plataformas que têm mais de 2 milhões de usuários. O artigo 13 diz o seguinte: os provedores de aplicação que prestarem serviço de mensagem privada desenvolverão políticas de uso que limitem, olha só, os provedores de aplicação que prestarem serviço de mensagem privada desenvolverão políticas de uso que limitem o número de encaminhamentos de uma mesma mensagem ao máximo 5 usuários ou 5 grupos, bem como o número máximo de membros de grupo de usuários para o máximo 256 membros. Olha só, pessoal, basicamente essa lei ela obriga para que as plataformas de mídias sociais venham limitar, como o WhatsApp já vinha fazendo há algum tempo, mas agora limitar todas. Ou seja, sabe aquela mensagem, o post que você publica lá no Facebook, que você dispara em dezenas de grupos lá do Facebook? Pois é, você não vai mais poder fazer isso, porque será limitado apenas para 5 pessoas. É isso que eles estão fazendo. Sabe quando você posta lá uma mensagem, uma foto no seu feed do Instagram e você envia para várias pessoas? Pois é, você vai poder enviar para 5 pessoas. No WhatsApp, antigamente era ilimitado, você podia enviar para quantas pessoas? Atualmente o WhatsApp já limitou para 5 pessoas, o que é irresponsável. Olha só o que diz o parágrafo único do artigo 13, galera. Olha só isso aqui. O provedor de aplicação de mensagem privada, ou seja, WhatsApp, Instagram e qualquer outro, deverá excluir a conta de usuário que não declarar o uso de disseminadores artificiais
caso o volume de movimentação e número de postagens seja incompatível com o uso humano. Ou seja, se você é um cara que compartilha muita coisa, você é um cara que está bem antenado, grava vídeo, compartilha no Facebook, em vários grupos, você vai ter que comprovar que você não é humano. Porque senão a plataforma, o Facebook, Instagram, WhatsApp, vai ter que excluir você da plataforma. O artigo 15 aqui para finalizar, galera. O provedor de aplicação que prestar serviço de mensagem privada e que apresente funcionalidades de comunicação de massa, ou seja, grande comunicação, como todas essas redes que eu estou falando, como lista de transmissão, como é utilizado lá no WhatsApp, conversa em grupo no WhatsApp e assemelhados, olha só, deve requerer permissão do usuário em momento anterior das mensagens à inclusão de um grupo. Ou seja, você está no WhatsApp, aí você quer, por exemplo, adicionar uma pessoa em um grupo. Aquela pessoa não poderá ser adicionada àquele grupo se ela não aceitar. E mais, para você enviar mensagem para alguém agora, pessoal, a pessoa, segundo o que a lei ela quer que essas plataformas tomem essas medidas dentro dos aplicativos. Né? E um ponto é esse, quando você, a lei basicamente quer o seguinte, quando você envia mensagem para alguém, aquela pessoa não pode receber aquela mensagem, a não ser que ela receba a notificação antes, permitindo que ela aceite aquela mensagem. Então assim, completamente uma limitação total, pessoal, é um absurdo. Eu vou deixar a lei aqui no post desse vídeo para você baixar, dar uma lida nessa lei, que já foi aprovada no Senado Federal e agora está na mão dos deputados da Câmara Federal. Sim, sabe aquele deputado que você votou em 2018? Nós exigimos, tem a obrigação de ir até ele e dizer não ao PL 2630 de 2020 que foi aprovado no Senado Federal. Não à lei da mordaça. Não queremos ter a nossa liberdade de expressão cerceada nas redes sociais. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Se você gostou, clique no gostei e depois se inscreva no nosso canal. Um abraço a vocês e até o próximo vídeo.